Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e hoje eu tenho uma palavra para você que está esperando no Senhor. Mais propriamente dito, que está cansado de esperar, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar ao seu coração. Quando Deus não fala, o que esperar e como agir no silêncio dele? Me acordei com essa palavra para falar com você, porque Deus falou comigo. Na verdade, hoje, enquanto eu preparava a mensagem, eu vi que Deus já estava há dias falando sobre isso comigo, porque eu tenho esperado no Senhor. E esperar no Senhor não é fácil, mas precisamos esperar nele. Como agir, né? Quando Deus não fala? Porque Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que responde. Eu tenho aqui muitas experiências para te falar de coisas que Deus me respondeu, que Deus me conduziu, me orientou. Mas eu também tenho vivido um período de espera na minha vida que muitas vezes não, né? Que tem provado a minha fé e tem me levado por um caminho, um deserto mesmo, que me faz muitas vezes me questionar algumas coisas, mas nunca deixar de acreditar no Senhor. E eu peço que você preste atenção. Eu tô gravando esse vídeo, já é de dia, tem barulhos aqui na volta, nos meus vizinhos, de repente meu filho me chame, pode haver algumas interrupções, mas eu preciso entregar essa mensagem. E eu peço que você preste atenção, ainda que haja esses barulhos e esses ruídos, porque essa palavra é poderosa e preciosa, queridos. Deus falou muito comigo e vai falar muito com você. O que esperar enquanto se espera? Essa é a pergunta que eu me fiz enquanto o Senhor começava a falar acerca do que eu vou conversar aqui com você. O que eu tenho visto, o que tem acontecido no tempo de espera? E eu entendo hoje que no tempo de espera Deus trabalha a ansiedade do nosso coração e a confiança nele. No tempo de espera acontecem situações estranhas e até mesmo estarrecedoras, sim, que causam espanto, que causam assombro. No tempo de espera, espere fogo. Espere fogo no sentido de ser provada a tua fé. Você passar por situações que vai parecer como uma parede, um caminho sem saída. Mas é nesse caminho sem saída que Deus abre uma porta onde não tem porta e que a gente vê milagres e que a nossa fé é provada. Fé é convicção de fatos que não se veem e de fato a fé nos conduz a esses fatos. A ver coisas que não existem tornarem-se realidade. Falo de coisas boas, coisas que esperamos e ansiamos em Deus. No tempo de espera, nós seremos tentados em muitas áreas. No tempo de espera, nós vamos ser tentados principalmente a nos guiar pelo que nós estamos vendo, por acontecimentos. E assim, nos tentar nos mover de acordo com acontecimentos. Mas o que vemos ou o que acontece nem sempre está apontando para o que Deus quer. No tempo de espera, espere o Espírito Santo te conduzir por um deserto. E esse deserto vai ser difícil, vai te fazer chorar, vai te fazer ter saudade do passado, querer voltar para o Egito, comer cebola. Mas nesse deserto você vai ver pão, maná descer do céu, você vai ver água brotar da rocha, você vai ver coluna de fogo para te aquecer no frio, você vai ver nuvem para te proteger do sol. No deserto você vê a mão poderosa de Deus. Espere isso no seu tempo de espera, porque o tempo de espera, sim, eu entendi que é um deserto. Mas, como eu falei, eu não quero aqui ficar falando de mim. Enquanto o Senhor estava preparando a palavra para mim trazer aqui com vocês, Deus ministrando ao meu coração, e eu quero dizer que eu não escuto vozes. O Senhor, ele começa a falar como um pensamento na minha mente que eu sei que eu não pensei. Sim, crente é tudo louco, quem é crente aqui vai me entender. Mas o Senhor, ele me lembrou de José. José do Egito. José que de escravo virou governador. E eu quero aqui trazer a vida dele, a luz da palavra de Deus para a sua vida, para você compreender como Deus age no deserto e que o deserto sim tem propósito e que vai valer a pena você permanecer nesse propósito, você não desistir. E o versículo-chave que eu quero compartilhar com você encontra-se no livro de Salmo, capítulo 105, versículo 19. Até o tempo em que a palavra de Deus se cumpriu,
a palavra de Deus o provou. O Salmo 105 é um salmo de louvor e gratidão a Deus, que nos mostra ali, nos destaca a forma como Deus foi fiel ao cumprir as suas promessas, né? Ele guiou, ele protegeu, ele conduziu o povo de Deus, o povo de Israel, desde a aliança que ele fez com Abraão até o êxodo no Egito, né? O êxodo do Egito, de quando Deus libertou o povo da escravidão. O Salmo 105, ele faz um resumo das ações de Deus, enfatizando a sua soberania, o seu poder e a sua fidelidade. E a partir do Salmo 105, versículo 16, o Salmo ele faz referência direta a José, o José do Egito, esse José que eu quero falar, que é muito conhecida a história dele em Gênesis. E eu vou citar aqui alguns versículos que estão lá. Queridos, para quem não conhece a história, Deus ele permitiu que José ele fosse vendido como escravo e levado para o Egito. Mas esse sofrimento ele teve um propósito divino. E qual foi esse propósito? Deus ele usou o período de sofrimento para preparar José para um futuro em que ele seria um instrumento de Deus para salvar muitas pessoas de uma grande fome que estava por vir. E agora eu quero aqui fazer um breve resumo na vida de José, porque vai falar muito com você, assim como falou comigo. E se você quiser ler toda a história, depois no final eu digo aqui onde você lê na sua Bíblia. José era o filho preferido de Jacó, e isso causava inveja e rancor entre os seus irmãos. Jacó, ele era um filho, né, e tinha mais 10 irmãos. Então, esse ciúme, essa inveja fez com que os seus irmãos fossem despertados a querer acabar com a vida de José. E daí pensa a situação de José, né? José, ele foi desprezado, rejeitado por seus 10 irmãos. Ainda que seu pai o amasse muito, essa rejeição certamente feriu muito José, não foi fácil para ele. E o que esses irmãos fizeram? Quando tiveram a oportunidade, lançaram José num poço. E a intenção inicial era matar José, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano para a vida de José. Ainda que todos os seus irmãos o rejeitassem e não o queressem, Deus já havia o escolhido. E aqui eu estou falando com pessoas que Deus escolheu desde o ventre da tua mãe, tem um plano e um propósito para a tua vida. Mas não é só para a tua vida impactar muitas pessoas, então presta atenção nessa palavra. E a palavra que diz que José foi vendido por 20 peças de prata, né? Ou 20 ciclos de prata, o que equivale a R$1.300. Imagine uma pessoa ser vendida por R$1.300. José ele foi totalmente desvalorizado e desprezado por sua família. José foi parar como escravo na casa de Potifar, porque Deus estava com José desde o momento em que José foi lançado lá naquele poço, desde o momento em que tudo começou a dar errado para José. E quem era Potifar? Potifar era um oficial do faraó. Ele foi ser escravo de um oficial do faraó, de um homem grande, importante. E lá ele se destacou como um servo fiel e competente, ganhando a confiança do Potifar, e ele foi colocado como responsável por sua casa. E tudo que José fazia prosperava, e na palavra diz que prosperava porque Deus era com José. Porque José temia a Deus e fazia o seu melhor como sabia que deveria ser feito. Sendo temente a Deus, uma pessoa que teme a Deus vai fazer tudo pelo correto. E é isso que nós devemos buscar para a nossa vida. Mas lá dentro, o inimigo tentou acabar com os planos que Deus tinha para José. Porque é isso que o nosso inimigo, Satanás, vai fazer enquanto nós estivermos ali sendo resilientes nas situações difíceis. Olha o que José já tinha passado, já tinha tentado, já tinha quase sido morto pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, estava como escravo numa terra que não era sua, e ainda assim ele estava sendo um homem correto, temente a Deus. E o que aconteceu? Lá, a palavra diz que a esposa de Potifar tentou seduzir José. Ela queria que José deitasse-se com ela, mas José era um homem temente a Deus. E José falou que não se deitaria com ela porque ele não faria essa maldade para com o seu Deus, ele não pecaria contra Deus. José era um rapaz jovem.
José era um rapaz bonito. José não deixou-se levar pelos seus desejos, pelos seus instintos. José permaneceu-se no propósito divino, aguardando no Senhor. E por conta disso, essa mulher, a esposa de Potifar, acusou ele de que ele tinha tentado molestá-la e José foi parar na prisão. José tornou-se prisioneiro por conta de uma falsa acusação de estupro. E o que José foi fazer na prisão? José foi reclamar? Foi blasfemar contra Deus? Foi dizer que ia parar, que ia desistir, que ia virar as costas para o seu Senhor? José ficou murmurando? Na palavra não nos mostra nada disso. Creio que José passou por poucas e boas, creio que dentro do seu coração e da sua mente tinha um turbilhão de pensamentos, mas na palavra não relata José reclamando, murmurando, nem nada disso. José foi fazer o seu melhor na prisão. A palavra diz que o carcereiro deixou a prisão nas mãos de José. José governava uma prisão. Preste atenção onde o Senhor está te colocando, porque Deus te colocou ali para você governar sobre aquela situação. Dentro do seu lar, no meio da sua família, na sua empresa, ainda que você seja um prisioneiro, ainda que você seja um escravo, uma pessoa que tem um chefe, um superior, ainda que você não seja livre no sentido de fazer a tua vontade, você pode estar governando naquele lugar. E José posicionou-se como um filho de Deus e ali ele se destacou, sendo um preso. Mas Deus nos conduz por caminhos onde há um propósito. E dentro dessa prisão, José parou com o copeiro e o padeiro que estavam presos por conta do faraó. O faraó tinha mandado prender o copeiro e o padeiro e eles tiveram sonhos e José interpretou sonhos. Eu não falei no início do vídeo, mas tudo começou assim, quando José falou. Na verdade, começou com o ciúme dos irmãos, mas também aflorou-se quando José teve um sonho de que Deus o colocaria acima dos seus irmãos, da sua família. Um sonho de José despertou ainda mais a ira e o ciúme de seus irmãos. José interpretava sonhos. Então, José, na prisão, ele foi usado para interpretar sonhos de pessoas que teriam acesso ao faraó. E quando José interpretou, realmente as coisas que José falou aconteceram. E José pediu, para que quando o copeiro que foi restaurado no seu posto tivesse lá com o faraó, para falar de José, lembra de mim, fala sobre mim. Mas José foi temporariamente esquecido. E aqui muitas vezes nós estamos passando por nossa vida em momentos que parece que fomos esquecidos aonde estamos. Mas Deus não te esqueceu. Há um tempo perfeito para todas as coisas. No tempo perfeito que Deus estabeleceu, o faraó teve um sonho e o copeiro lembrou que na prisão tinha José que interpretava sonhos. E José foi chamado, José interpretou o sonho do faraó, que aqui eu não vou falar agora, mas vale a pena ler na Bíblia essa história. E por conta dessa interpretação, faraó viu que Deus era com José e colocou José como governador do Egito. E Deus conduziu José da casa de seu pai até ser governador do Egito de forma sobrenatural. Porque dentro daquele tempo houve uma grande fome. E graças à vida de José, que se tornou governador do Egito, toda a sua família foi salva, não morreu de fome. Na história de José ainda mostra a restauração que Deus fez naquela família, aleluia. Deus aqui tem planos para famílias serem restauradas e ainda que pareça que o tempo está sendo longo, confie no tempo de Deus, Deus no tempo certo, que Ele já determinou, vai restaurar todas as coisas. Mas você precisa compreender que há um tempo de espera e nesse tempo de espera você precisa confiar no Senhor. E voltando para o título inicial desse vídeo, Quando Deus não fala, o que esperar? Eu já te falei o que esperar e já te contei a história de José que nos mostra claramente tudo o que se passou na vida dele. Mas e como agir no silêncio de Deus? O que fazer? O que esperar, eu já sei o que vai acontecer nesse período, mas como eu ajo nesse momento de esperar? O que é esse esperar? Enquanto esperamos pela resposta de Deus, não devemos tomar decisões. Deus, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que responde, queridos. E se Ele não falou, não mude, não troque, não termine, não feche, não haja.
Espere a direção ou a condução do Senhor, porque Ele é o bom pastor que nos conduz. Ainda que nós não venhamos a escutar uma voz audível, Ele nos conduz no reto caminho, Ele vai nos levando e nos guiando. Faça o seu melhor aonde você estiver, não importa se você está como escravo na casa de alguém, se você está preso, prisioneiro. E aqui o prisioneiro pode não ser um prisioneiro mesmo numa prisão, mas prisioneiro em situações que você não vê saída, que você não tem o que fazer, que você não tem como agir. De repente uma enfermidade, uma doença, uma situação onde você realmente não tem o que fazer. Faça o seu melhor. Confie no Senhor, não murmure, não reclame, não duvide do Deus que te chamou e que é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou na tua vida. Não deixe de brilhar Jesus. Como agir no tempo de espera? Continue brilhando Cristo. Infelizmente, as situações podem nos amargurar. Eu fiquei imaginando José lá interpretando o sonho. E lembrando que há anos atrás, eu acho que foi 13 anos atrás, queridos, acho que foi 13 anos o tempo. Foi por aí o tempo que demorou, desde quando José foi vendido como escravo até José virar governador. 13 anos. Se eu tiver errado, eu vou corrigir aqui na tela. E nesse tempo de espera, imagina só José lá na prisão interpretando o sonho do copeiro acontecendo. E ele pensando assim, eu tive um sonho há anos atrás, e era um sonho de eu governando, um sonho grande para mim, e para mim não aconteceu. Deus me usando para a vida dos outros, e para mim não acontece o que eu sonhei. Deve ter sido esse o pensamento dele, e de repente esse é o teu pensamento. Mas confie que Deus é fiel, Deus não mente, Deus não volta atrás nos planos que Ele tem para nossa vida. Quem desiste muitas vezes do processo é nós, mas você não vai desistir. Nesse tempo, não amargure-se, não permita que as situações te deixem uma pessoa amargurada. Continue brilhando Jesus e crendo no Senhor. A falta de esperança e de confiança nos deixa amargurados. Precisamos vigiar. O que fazer, como agir, orar, jejuar. Jejuar, gente, é ficar sem comer um tempo, se consagrando e buscando ao Senhor. Clamar é se dobrar na presença de Deus, os seus joelhos, e chorar mesmo, clamar não é assim, ai meu Deus, é falar em voz alta, não vou gritar aqui que meu filho tá dormindo, mas é gritar em voz alta e dizer, Senhor, me tira desse vale, me tira desse poço, muda minha vida, me conduza, fala comigo, Senhor, o que eu faço? Clamar e não se conformar com uma situação que não é a vontade de Deus ainda para sua vida. Se é um deserto, o Senhor vai te capacitar para passar por ele, vai te fortalecer, e você vai dormir chorando e clamando, mas vai acordar fortalecido. Deus tem sido assim na minha vida e vai ser na sua, se você praticar tudo que está ouvindo aqui. Até que ele venha, orar, jejuar e clamar, até que ele responda ou até que ele haja. Você entendeu? Até que Deus responda ou até que Ele haja, devemos esperar pacientemente no Senhor. Ele é fiel e não vai nos decepcionar. Quero te convidar nesse momento a estar orando junto comigo. Espírito Santo, muito obrigada por essa palavra preciosa, Deus, que primeiramente falou comigo. Deus, obrigada por lembrar que o Senhor tem um plano e um propósito para todas as coisas que acontecem na nossa vida. E ainda que num primeiro momento seja terrível, seja estarrecedor, Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, soberano, fiel, poderoso, justo. Perdoa, Senhor, os momentos em que nós fraquejamos na fé. E, Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor nos acrescente esperança em Ti. E fé, Senhor, convicção de fatos que ainda não vemos, mas que esperamos em Ti. Abençoa, Senhor, quem está me ouvindo, muda a vida dessa pessoa, Pai. Cumpre os Teus planos na vida dessa pessoa, que ela possa ver, Senhor, Tu agir poderosamente e trazer luz às trevas e fazer o impossível, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e querendo Deus. Até o próximo vídeo.